O oceano ao nosso redor é uma vastidão de vida, um local espetacular e perfeito para diversas espécies de animais. No entanto, essa maravilha natural está sofrendo drasticamente devido ao descarte inadequado de plástico. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos anualmente, transformando essa imensa fonte de vida em um gigantesco depósito de lixo. É imperativo que tomemos consciência e façamos a nossa parte para reduzir o uso de plásticos descartáveis, praticar a reciclagem e trabalhar para reverter essa situação. No vídeo de hoje, vamos explorar consequências nefastas causadas pelo plástico nos oceanos, incluindo a chocante realidade da ilha de plástico. Há alguns anos atrás, os cientistas fizeram uma descoberta alarmante em uma ilha de plástico com dimensões tão significativas que poderia ser considerada o sétimo continente, não fosse por um detalhe lamentável. Estamos nos referindo à ilha de plástico, composta por 5 grandes concentrações de detritos plásticos em diferentes partes do mundo. Entretanto, aqui apresentaremos hoje a maior de todas as ilhas de plástico, localizada no Oceano Pacífico, entre o Havaí e o litoral da Califórnia. Essa ilha se formou exclusivamente a partir do descarte de plástico realizado por pessoas em várias partes do mundo. Todo esse lixo acaba se acumulando nessa região oceânica devido às correntezas e ao gelo formado. A ilha de plástico, uma visão assustadora, é composta por uma vasta extensão de lixo no Pacífico, abrangendo mais de 1,6 milhão de quilômetros quadrados e pesando cerca de 80 mil toneladas, de acordo com pesquisadores. Na ilha, já foram identificadas aproximadamente 1,8 milhão de peças de plástico, um número impressionante. O tamanho desse depósito de resíduos no Pacífico já equivale a 3 vezes a soma da área total da Alemanha, Espanha e França, praticamente do tamanho de um continente. Descoberto em 1997, seu tamanho tem crescido ao longo dos anos, algo verdadeiramente assustador. É crucial conscientizarmos-nos sobre essa questão antes de continuarmos. Deixe seu like se concorda e, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Além disso, é importante destacar a trágica morte em massa do caranguejo eremita, cuja alimentação é caracterizada pela presença de uma carapaça própria. Quando um desses caranguejos morre, emite um sinal químico, ou seja, um cheiro, para alertar outros caranguejos próximos a criarem uma carapaça disponível para uso. Contudo, com a poluição, esses caranguejos eremitas frequentemente caem em uma armadilha mortal. Muitas vezes, em busca de comida ou proteção, acabam presos em detritos plásticos, levando à sua morte. O oceano ao nosso redor é uma vastidão de vida, um local espetacular e perfeito para diversas espécies de animais. No entanto, essa maravilha natural está sofrendo drasticamente devido ao descarte inadequado de plástico. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos anualmente, transformando essa imensa fonte de vida em um gigantesco depósito de lixo. É imperativo que tomemos consciência e façamos a nossa parte para reduzir o uso de plásticos descartáveis, praticar a reciclagem e trabalhar para reverter essa situação. No vídeo de hoje, vamos explorar consequências nefastas causadas pelo plástico nos oceanos, incluindo a chocante realidade da ilha de plástico. Há alguns anos atrás, os cientistas fizeram uma descoberta alarmante em uma ilha de plástico com dimensões tão significativas que poderia ser considerada o sétimo continente, não fosse por um detalhe lamentável. Estamos nos referindo à ilha de plástico, composta por 5 grandes concentrações de detritos plásticos em diferentes partes do mundo. Entretanto, aqui apresentaremos hoje a maior de todas as ilhas de plástico, localizada no Oceano Pacífico, entre o Havaí e o litoral da Califórnia. Essa ilha se formou exclusivamente a partir do descarte de plástico realizado por pessoas em várias partes do mundo. Todo esse lixo acaba se acumulando nessa região oceânica devido às correntezas e ao gelo formado. A ilha de plástico, uma visão assustadora, é composta por uma vasta extensão de lixo no Pacífico, abrangendo mais de 1,6 milhão de quilômetros quadrados e pesando cerca de 80 mil toneladas, de acordo com pesquisadores. Na ilha, já foram identificadas aproximadamente 1,8 milhão de peças de plástico, um número impressionante.
O tamanho desse depósito de resíduos no Pacífico já equivale a 3 vezes a soma da área total da Alemanha, Espanha e França, praticamente do tamanho de um continente. Descoberto em 1997, seu tamanho tem crescido ao longo dos anos, algo verdadeiramente assustador. É crucial conscientizarmos-nos sobre essa questão antes de continuarmos. Deixe seu like se concorda e, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Além disso, é importante destacar a trágica morte em massa do caranguejo eremita, cuja alimentação é caracterizada pela presença de uma carapaça própria. Quando um desses caranguejos morre, emite um sinal químico, ou seja, um cheiro, para alertar outros caranguejos próximos a criarem uma carapaça disponível para uso. Contudo, com a poluição, esses caranguejos eremitas frequentemente caem em uma armadilha mortal. Muitas vezes, em busca de comida ou proteção, acabam presos em detritos plásticos, levando à sua morte. Neste momento, as armadilhas mortais entram em cena. Quando um caranguejo eremita morre, emite seu odor, atraindo outros que acabam caindo na mesma cilada. Em resumo, a morte de um único caranguejo é o suficiente para desencadear uma reação em cadeia. Pesquisadores investigaram algumas ilhas, como a Ilha de Roupas, onde foram encontrados mais de 508 mil caranguejos eremitas mortos em um único recipiente. Mais de 520 deles foram contabilizados, uma reação em cadeia assustadora causada pela falta de consciência humana. A morte de aves marinhas não se limita aos animais que habitam os oceanos, as aves que dependem do mar para sobreviver também são vítimas dos plásticos que poluem os oceanos. Muitos se questionam por que essas aves acabam ingerindo plástico. A resposta pode estar no fato de que, quando o plástico flutua na água, pode ser confundido com comida. Alguns estudos científicos indicam que os plásticos emitem um cheiro muito semelhante ao alimento de algumas aves marinhas. Quando o plástico permanece na água por um tempo, libera dimetilsulfureto, um composto que exala um odor semelhante ao cheiro do mar. Isso faz com que as aves se confundam e consumam plástico em vez de seu alimento real, levando-as à morte devido aos danos causados pelo plástico em seus estômagos. A história triste da tartaruga deformada é mais um exemplo dos danos causados pelos resíduos plásticos jogados nos oceanos. As tartarugas são vítimas da falta de consciência humana, muitas vezes morrendo por ingerir plástico ou ficando presas em resíduos plásticos. Aquelas que sobrevivem, no entanto, têm seus corpos e carapaças deformados. Alguns exemplares de tartarugas foram encontrados nessa situação lamentável. Dentre os vários tipos de resíduos plásticos descartados nos mares, os anéis de plástico são particularmente prejudiciais. Jovens tartarugas frequentemente ficam presas nesses anéis de plástico, conseguindo sobreviver, mas pagam um preço alto e suas carapaças ficam completamente deformadas. Apesar de terem conseguido sobreviver, a expectativa de vida dessas tartarugas na natureza torna-se extremamente baixa, pois o corpo deformado compromete sua mobilidade, facilitando os ataques de predadores. É uma realidade lastimável. O plástico encontrado nas profundezas dos oceanos não se limita a flutuar na água, como vemos nas gigantescas ilhas de plástico. Ele acaba chegando aos lugares mais profundos das entranhas dos mares, onde as correntes marítimas transportam todo esse lixo acumulado, incluindo sacolas plásticas, embalagens, canudinhos e vários outros itens descartáveis. Surpreendentemente, foram encontrados resíduos plásticos no lugar mais profundo dos oceanos, nas fossas das Marianas, a uma profundidade de aproximadamente 10.898 metros. Os tubarões-baleia, que são uma das maiores espécies de tubarões, com até 12 metros de comprimento, são animais enormes, e acredite, muito dóceis, representando pouca ameaça até mesmo para os seres humanos, desde que se mantenha a devida segurança. Possuindo bocas gigantes, eles se alimentam principalmente de plâncton, filtrando toda a água e expelindo o que não lhes interessa pelas guelras. No entanto, infelizmente, esses animais extraordinários também acabam ingerindo plástico. Acredita-se que um tubarão-baleia pode engolir até 130 pedaços de plástico por vez, o que equivale a milhares de pedaços de plástico por dia.
Essa situação é assustadora e extremamente triste, e tudo isso é causado por quem? Nós, seres humanos. Hoje em dia, esses animais espetaculares estão em perigo devido à caça e à poluição dos mares. Os tubarões-baleia, seres magníficos, estão enfrentando riscos devido à presença desenfreada de plástico nos oceanos. Em uma triste constatação, 40 kg de plástico foram descobertos dentro de uma baleia. Conhecemos a poluição marinha como uma das principais causas de morte no oceano, mas um caso nas Filipinas chamou particular atenção. Uma baleia, com 4,7 metros de comprimento, encalhou no litoral móvel das Filipinas. Após ser devolvida ao mar pelas autoridades e pescadores, ela retornou e acabou morrendo encalhada. A necropsia revelou algo assustador: a baleia tinha aproximadamente 40 quilos de lixo plástico em seu estômago. Os pesquisadores afirmaram que a baleia morreu de desidratação e fome, pois seu estômago estava repleto de plástico, tornando-se incapaz de se alimentar e nadar adequadamente. Uma situação extremamente revoltante e triste. Esse evento impactante levou o Greenpeace nas Filipinas a enviar uma mensagem sobre a poluição por plástico nos oceanos. Eles criaram um monumento de arte representando uma baleia feita com resíduos plásticos, transmitindo a mensagem de que é crucial aumentar a conscientização e incentivar a ação. A exposição destaca a conexão entre a baleia encontrada encalhada na praia e o problema generalizado da poluição plástica, não apenas nos mares, mas também em praias, florestas e rios. O plástico está se tornando uma presença onipresente em nossos ambientes naturais, e todos nós precisamos refletir sobre o que podemos fazer para reduzir a poluição nos oceanos. Compartilhe sua opinião nos comentários. Diante desse cenário preocupante da poluição nos oceanos, é vital unirmos forças para reverter essa situação. Se este conteúdo despertou sua preocupação e consciência ambiental, não hesite em expressar seu apoio. Deixe o seu like para fortalecer a conscientização sobre esse problema global. Juntos, podemos fazer a diferença. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais conteúdos mega curiosos. Obrigado pelo seu engajamento. Até a próxima!